Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje com algumas dicas sobre o segundo reinado. Bom, o segundo reinado foi essa importante parte da história do Brasil em que se consolidou o governo de Dom Pedro II. Dom Pedro I, após a abdicação do seu trono, teve que retornar para Portugal para assumir o trono de Portugal. Com isso, foi instituído no Brasil o período regencial, que se dividiu entre regências trinas e regências unas. Todavia, esse período trouxe certa instabilidade política diante das revoltas sociais que aconteceram no Brasil naquele período, como a Revolução Farroupilha, a Sabinada, a Cabanagem e a Balaiada. Diante disso, nós temos então a aplicação do golpe da maioridade por Dom Pedro II com a ajuda do parlamento brasileiro. A Constituição de 1824 previa que o imperador deveria ter idade mínima de 18 anos para poder assumir o trono brasileiro. Contudo, o parlamento brasileiro ajuda então Dom Pedro I, com seus 14 anos de idade, a assumir o Brasil e assim então colocar o Brasil novamente nos trilhos do crescimento. Uma das mais importantes características desse período é o parlamentarismo, ou seja, nós tínhamos naquele momento no Brasil um estilo de governo que era baseado na monarquia parlamentarista, ou também conhecida como parlamentarismo às avessas. O parlamento estava subordinado, obviamente, ao imperador. Claro que isso não era na sua totalidade, era algo entre aspas, até porque o parlamento brasileiro se dividia em dois blocos naquele período. Nós tínhamos de um lado os liberais e de outro lado nós tínhamos os conservadores. Ambos os partidos lutavam pelos mesmos interesses, pelos interesses da elite brasileira, com algumas diferenças. O Partido Liberal lutava por uma maior liberdade econômica e uma liberdade política para as províncias, uma autonomia provincial, enquanto que o Partido Conservador lutava por uma maior concentração de poder político nas mãos do imperador. Por isso, nós teremos então a política de revezamento e os líderes deste parlamento irão se revezar entre liberais e conservadores, e Dom Pedro II sempre vai estar ali entre eles. Obviamente, o parlamento brasileiro estava recheado de cafeicultores e monocultores brasileiros. Falando em café, é importante ressaltar que o café nesse período foi o principal artigo industrial e de exportação do Brasil. Neste período, o Brasil importava café para a Europa, para os Estados Unidos e para algumas localidades na Ásia. 75% da economia brasileira daquele período estava baseada na produção de café, sobretudo no Vale do Paraíba. Contudo, o governo de Dom Pedro II trouxe um paulatino abolicionismo da escravidão. Com isso, nós teremos algumas leis que serão importantes aí por conta de uma pressão internacional, sobretudo da Inglaterra, para que houvesse o fim da escravidão no Brasil. Com isso, nós teremos então a Lei Eusébio de Queiroz, que previa então o fim do tráfico negreiro no Brasil, o transporte dos escravos da África para o Brasil, Lei do Ventre Livre, que considerava todo filho de escravo nascido no Brasil como sendo livre, e a lei do sexagenário ou a lei Saraiva-Cotegipe, que considerava todos os escravos e negros acima de 65 anos como escravos alforriados. E finalmente a famosa Lei Áurea de 13 de maio, que instituiu, entre aspas, a abolição da escravidão no Brasil, até porque esses negros não tiveram a possibilidade de entrar no mercado de trabalho e nem foram alocados em locais propícios para que tivesse uma vida digna. Com isso, para que a produção de café continuasse, para que os grandes barões do café continuassem a sua produção, sobretudo o grande barão de Mauá, e é onde nós temos a famosa Era Mauá. A Era Mauá foi conhecida como um importante período onde o barão de Mauá, alinhado com os interesses do segundo reinado, com os interesses do governo de Dom Pedro II, incentivou a industrialização do Brasil. Então, construção de linhas férreas, de trens movidos a vapor, de máquinas industriais, isso incentivou muito a industrialização brasileira e por isso então é conhecida como a Era Mauá. Contudo, com o fim da escravidão e com a pressão internacional para que o Brasil viesse a abolir a escravidão, que diga-se de passagem, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, houve um incentivo para o aumento do fluxo de imigrantes.
Então, italianos, sírio-libaneses, japoneses, chineses, dentre outros, foram incentivados a migrar para o Brasil, com dois objetivos. O primeiro deles, a trabalhar nas fazendas de café e a substituir a mão escrava na produção cafeeira. O segundo plano era um embranquecimento da população brasileira, um incentivo de imigrantes italianos, de europeus, de asiáticos, para que então a população brasileira passasse por um processo de branqueamento. Obviamente, uma questão política bastante racista. Todavia, essa atividade industrial ela gerava alguns custos ao Brasil e também alguns custos ao governo. E também algumas rinchas econômicas e políticas com outros países. As taxas alfandegárias cresceram muito. Então, importar os produtos tornou-se algo muito caro. Então, criou-se a tarifa Alves Branco, famosa tarifa Alves Branco. Alves Branco era o primeiro-ministro da economia do governo de Dom Pedro II. E então, essa tarifa estipulava um valor de entre 20% a 60% nas taxas de importação, o que desagradou alguns países vizinhos e até alguns países da Europa que eram aliados aí econômicos e políticos do governo brasileiro naquele período. Com isso, nós temos a famosa Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai teve início em 1864 e foi até 1870, e foi quando o governo brasileiro se opôs e declarou guerra a Solano Lopes, ditador paraguaio, que invadiu as províncias do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Então esse choque de interesses político e econômico acabou então trazendo a ascensão da Guerra do Paraguai, que teve como aliados o Brasil, a Argentina e o Uruguai. O Brasil saiu vitorioso dessa guerra, mas não muito contente com os resultados. Então, obviamente, nós temos aqui uma vitória brasileira, mas um saldo, esse número aqui, ele excede, tá? O número aqui é de aproximadamente de 100 mil a 150 mil mortos. E um fortalecimento do exército brasileiro. O que fez, então, com que houvesse uma certa impopularidade de Dom Pedro II, justamente por conta das dívidas que surgiram por conta do saldo da guerra. Sabemos que uma guerra custa, obviamente, absurdos para que seja mantida. E diante disso, o Brasil então teve que cumprir com as suas dívidas e até com empréstimos internacionais. Ou seja, houve um aumento sim da dívida externa no período da Guerra do Paraguai. Apesar da vitória brasileira, os brasileiros não viram com bons olhos a participação do Brasil na Guerra do Paraguai. Com isso, nós teremos então não só uma insatisfação popular dentro do governo de Dom Pedro II, mas também teremos uma insatisfação do Exército. O Exército que era um importantíssimo órgão, e é até hoje importantíssimo órgão e aliado do governo federal. Contudo, o Exército estava preparando então um golpe a ser aplicado. Já era previsto então um fim da monarquia brasileira e a implantação do republicanismo. Já havia partidos políticos que já debatiam e até levantavam a bandeira do republicanismo naquele momento. Contudo, entre as décadas de 1880 até 1890, nós temos aí o fim da escravidão e inúmeras crises políticas e algumas revoltas sociais que se acenderam no Brasil naquele momento. Diante dessa forte pressão popular, Dom Pedro II então cai ao fim então da monarquia brasileira e o exército brasileiro aplica um golpe militar que derrubou o Império Brasileiro, o famoso conhecido 15 de novembro, e a instalação do republicanismo no Brasil, sendo o primeiro presidente brasileiro agora, dentro desse novo regime presidencialista, o Marechal Deodoro da Fonseca, ou seja, um militar que, diga-se de passagem, era um dos melhores amigos, um dos amigos mais íntimos de Dom Pedro II. Ok, meus queridos? Essa foi a nossa aulinha de história de hoje com algumas dicas sobre o segundo reinado. Então, veja o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Até a próxima aula. Tchau, tchau.